de Jesus. Livro de João, capítulo 20, versos 13. Esta lição, esse versículo eu preguei em todos os cultos. João, capítulo 20, versículo 13. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 13. Então, alguma coisinha aí. João, capítulo 20, versículo 13. A história fala que havia uma mulher conhecida como Maria Madalena. Uma mulher que havia se convertido a Deus, ela vivia uma vida de prostituição, e quando ela se converte a Deus, ela se torna uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção tão grande que ela se tornou uma das discípulas mais fiéis de Jesus. João capítulo 20, versos 13. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus ele foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou, a Maria foi uma das primeiras que foi até o sepulcro, e ali ela foi ver Jesus. Jesus estava morto, já era o terceiro dia. Só que ela havia se esquecido que Jesus ele ressuscitaria. E quando ela chega diante do sepulcro, ela encontra um sepulcro que estava aberto. Lembrando que naquela época as pessoas não eram enterradas como hoje. Havia um buraco numa caverna, havia uma espécie de caverna, um buraco na parede. Ali dentro havia uma espécie de mesa, de balcão, aonde pegava-se o defunto, embalsamava e colocava naquele ambiente. E ali pegava-se uma pedra maior do que a boca da caverna e lacrava. Era uma pedra tão grande, tão pesada, que para tirar precisava de vários homens ou de alguém muito forte para conseguir tirar. O tempo passa, a Maria vai e começa a chorar. Quando a Maria chega, ela encontra um sepulcro que estava aberto. Ela olha e viu que Jesus não estava mais lá. Ela então começa a entrar em desespero. Era para ela, a Maria Madalena, momento de agonia, momento de dor. Primeiro pela perda, Jesus estava morto. Segundo agora pelo suposto roubo do corpo de Jesus. Uma dupla situação que trouxe sofrimento. Ela agora, nesse auge, ou nesse momento de sofrimento, ela começa a chorar. Primeiro, 2 anjos aparecem a ela e perguntam: mulher, por que você está chorando? Ela então, não entendendo que era anjo, disse: vocês levaram o corpo de Jesus? Diga para onde vocês levaram que eu vou atrás. Em seguida, o próprio Jesus aparece para ela, mas ela estava com tanta dor, tanta agonia, que ela não reconhecia que era Jesus. Vamos ler para você entender? Capítulo 20, versos 13. Primeiros anjos. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: por que levaram o corpo do meu Senhor e não sei aonde o puseram? Versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem, pessoal? Jesus, obrigado. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha aqui para o pastor. Quando você está em agonia, quando você está em aflição, quando você está em dificuldade, você tem dificuldade de reconhecer Jesus na sua vida. Quando você olha para a Bíblia, você descobre que Deus é contigo no deserto. Deus é contigo no vale da sombra da morte. Deus é contigo no fogo. Deus é contigo na ansiedade. Deus é contigo na enfermidade. Deus é contigo na depressão. Só que quando nós passamos por quaisquer um desses problemas e outros mais, nós nos esquecemos. Eu estou contando um caso, que eu não vou dar nomes aqui, mas eu atendi alguns casos essa semana de pessoas que foram acometidas, que estão com essa maldita Covid. E um caso me chamou muita atenção. É um caso de uma pessoa, que eu não vou dar nome aqui, mas que frequenta a nossa igreja, é membro da nossa igreja, e ele então primeiro mandou uma mensagem, eu respondi a ele, depois com muito esforço ele respondeu por áudio. E na voz de áudio dele, ele estava com a voz muito fraquinha, já está melhor, com a voz muito fraquinha. E ele começou a se despedir de mim. Eu falei: que é isso? Eu está se despedindo? Não, pastor, se eu errei, me perdoe. Se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Eu estou pedindo perdão até do que eu não sei que eu fiz. E eu quero estar bem com Deus, porque se o meu dia acabar aqui na terra... Quer dizer, a pessoa fica tão fragilizada que ela começa a se despedir da vida. Ela começa a pensar, a imaginar que Deus não é, que Deus falhou, que Deus abandonou. Mas quando você olha para a Bíblia, você lê Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou
contigo. Quando você olha para a Bíblia, você vê Isaías 43, que diz: quando passares pelo rio, pelo mar ou pelo fogo, Deus vai estar com você. Quando você olha para a Bíblia, você lê, por exemplo, Salmos 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus é contigo. Quando você olha para a Bíblia, você lembra-se de Mateus capítulo 28, disse Jesus: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século. Então é óbvio que Deus está conosco em todo o tempo. Se você está em depressão, Deus é contigo. Se você está doente, Deus é contigo. Se o teu casamento está em crise, Deus é contigo. Se o teu negócio está falindo, Deus é contigo. Em todo momento, Deus é contigo. Só que às vezes nós não reconhecemos. Quando Gideão, o famoso valente chamado Gideão, ele esteve em grande aflição porque ele trabalhava, lutava e os inimigos roubavam. Ele então, em grande agonia, o anjo aparece para ele e diz: Gideão, o Senhor é contigo. Deus era com Gideão, só que ele não enxergava. Ele dizia: se Deus é comigo, por que tudo isso está me acontecendo? Então dá uma pausa aqui. Quando você está em aflição, cuidado, porque você corre um sério risco de achar que Deus está falhando. E Deus não está. Ele é contigo, em todo momento, em cada fase da sua vida, nos bons e nos maus. Deus é contigo. Mas o não reconhecer que Deus é com você, inclusive no dia mau, isso é uma cilada, isso é uma enrascada, isso é uma situação em que o diabo vai se aproveitar para roubar a sua fé. Porque quando você achar que Deus não é mais contigo, que Deus falhou, que Deus te abandonou, você perde a fé em Deus, deixa Deus de lado e fica na mão do inimigo. Então o segredo para nós: reconheça-o que Deus é contigo. A Maria Madalena é a base da mensagem. Ela estava em grande agonia, os anjos falam com ela, ela não reconheceu que eram os anjos. Agora o próprio Jesus Cristo, a ressuscitado, apareceu para ela, mas ela estava tão triste que ela não reconhecia que era Jesus. Quando você está triste, você corre esse risco de não ver Deus na sua vida. Quando você está chateado, você corre o risco de não reconhecer que Deus está no seu barco, que Deus está na sua casa, que Deus está te guardando, que Deus está com você. E olha o que diz a Bíblia, versos 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Versículo 15, lê comigo aí, só o comecinho. E disse-lhe Jesus, o quê? Para aqui um pouquinho. Disse-lhe Jesus o quê? Mulher, por que choras? Primeiro, Jesus olha para Maria Madalena e a chama de mulher. Mulher, por que você choras? Preste atenção, você vai entender o porquê disso. Por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão era o jardineiro, aquele que cuidava daquele local. Disse-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o pusestes, e eu levarei. Quem é que estava falando com ela agora? Era Jesus. Quem estava com ela naquela agonia? Jesus. Mas ela não reconhecia que era Jesus porque ela estava em agonia. Então, se você está em alguma fase da vida que te causa dor, espanto, dificuldade e etc., cuidado para o diabo não te enganar. Porque mesmo nessa fase, Deus é contigo. Mesmo na dor, Deus é contigo. Mesmo na aflição, Deus é contigo. Para quê? Para te livrar, para te guardar. O anjo aparece a Gideão e disse: o Senhor é contigo. Ele não entendeu. Ele até discordou do anjo, disse: como que Deus é comigo se eu estou passando por isso? Mas Deus era com ele. Não é porque você está em dificuldade que Deus te abandonou. Não é porque você está passando por uma, entre aspas, o crente chama de prova, por uma prova que Deus te abandonou. Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha, mas Deus foi com eles dentro da fornalha. Deus não impediu o Daniel de cair na cova dos leões, mas Deus foi com Daniel lá na cova dos leões. Então, qual é a fase da vida que você está vivendo? Seja qual for, diga para si mesmo: Deus está comigo. E só isso já lhe dá força, confiança, convicção, fé para você vencer.
Porque se Deus está contigo, Paulo falou no plural. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sem mudar a Bíblia, fale no singular. Se Deus está comigo, eu vou vencer esse problema. Se Deus está comigo, eu vou vencer essa afronta, eu vou vencer essa dor, esse momento. Então Jesus primeiro a chama de mulher, e ela não reconhece. Aí Jesus usou uma outra estratégia. Versículo seguinte, 16. Versículo seguinte, vamos ler juntos o comecinho aí? Disse-lhe Jesus, o quê? Para aqui. No versículo 15, e disse-lhe Jesus, mulher. Versículo 16, e disse-lhe Jesus, Maria. Agora ela parou e reconheceu. Mas qual é a diferença, pastor? A Maria agora, a Maria Madalena, ela agora entendeu que aquele homem que falava com ela sabia quem ela era, sabia o que ela estava passando, conhecia o estado, o passado e o futuro dela. Ela então disse: só pode ser o meu mestre, só pode ser Jesus. Vamos ler o versículo todo? 16. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse, Rabone, que traduzindo significa mestre. Quer dizer, quando Jesus a chama pelo nome, ela reconhece que aquele homem era Jesus. Quando é que você vai reconhecer que Jesus está com você? Ele te chama pelo teu nome, ele conhece as tuas lágrimas, ele vê a tua dor, ele sente e ele se compadece. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4 que nós não temos um Deus, um sumo sacerdote que não se compadeça. Ele se coloca no nosso lugar, ele sente a nossa dor, ele se compadece do nosso momento, da nossa aflição, e ele está conosco. Quando a Maria ouve Jesus falar o nome dela, era o mesmo Jesus, ela agora reconhece, esse homem é Jesus. Jesus sabe o que você está passando, e ele está dizendo aqui hoje que ele é capaz de mudar a tua sorte, de mudar a tua história, de reverter o quadro. Quando, pastor? Quando você reconhecê-lo em todo o seu caminho. Quando você reconhecer, Deus ele muda. Vamos para João capítulo 21, você está no 20, folha da frente, dependendo da Bíblia, aí na mesma folha, na mesma página. João capítulo 21, versículo 4. Qual é o assunto de hoje? O perigo de não reconhecer Jesus. João 21, 4. Está escrito assim: e sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Versículo 5, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe eles, não. Enquanto você não reconhece Jesus na sua vida, haverá falta, necessidade, lutas em que Deus não te dará vitória, situações que Deus não vai lhe abençoar, porque a falta do reconhecimento faz com que Deus não possa fazer muito mais na sua vida. Marque essa página aqui que eu vou voltar, por favor, só para explicar o que eu estou lhe falando. Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Tudo isso eu não preguei durante o dia, mas estou dando para você aqui. O João 21 e o Mateus 23, 37. O assunto de hoje é o perigo de não reconhecer Jesus na sua vida. Reconheçam. Mateus 23, 37. Jesus, ele chega próximo a Jerusalém, ele olha para a cidade e ele chora por Jerusalém. E no choro, nas lágrimas, na oração, Jesus disse assim, Mateus 23, 37. Podemos? Jesus disse assim, Mateus 26, 37. 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Versículo 38, o que é que ele fala para nós no 38? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Por quê? Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito
o que vem em nome do Senhor. Deixa eu explicar a história para você. Jesus muitas vezes esteve em Jerusalém, e muitas vezes, quando Jesus esteve em Jerusalém, Jesus ele foi rejeitado, ele não foi identificado, ele não foi reconhecido como Senhor, como Deus que cura, que salva, que sara, que liberta. E Jesus agora olha para Jerusalém e chora e se lamenta e diz: "Oh Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram." O que Jesus falou para eles? Já que vocês não me reconheceram, vocês não me verão mais. Aquilo não era só porque diz a Bíblia que Jesus foi crucificado lá. Mas preste atenção na revelação. Jesus diz: vocês não me verão mais. Existem cristãos que há muito tempo você não tem visto Deus na sua vida. Jesus diz: vocês não me verão mais. Finalzinho do versículo 39, vamos lá de novo. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que diga, até que haja reconhecimento. Bendito o que vem em nome do Senhor. Enquanto eles não reconhecessem que Jesus era Deus, que Jesus estava ali e não tomasse posse, Jesus diz: vocês não me verão mais. Isso é uma palavra para nós. Enquanto você não reconhecer Jesus no seu caminho, você não vai vê-lo curando, salvando, prosperando, libertando e etc. O reconhecimento é uma prova do que Deus pode fazer na sua vida, do que Deus é capaz, daquilo que Deus faz. Jesus contou uma história em Marcos capítulo 14 e a história foi real. A Bíblia diz que Jesus foi convidado e entrou na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Esse homem mandou fazer uma festa, Jesus estava na casa. Só que de repente o homem fez a festa e no meio da festa uma mulher chamada Maria, a Bíblia diz que ela não era convidada, mas ela passou por entre a multidão como uma penetra, e ela entra naquela festa, ela pega um perfume muito caro, derrama aos pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus, pega os cabelos e começa a enxugar, e quando Simão viu aquilo, a Bíblia diz que o Simão dizia no seu coração, ele não falou, mas ele pensou, imaginou no coração dele, ele disse: se Jesus fosse Deus, saberia que essa mulher é pecadora. Jesus que conhece mente e intenção. Jesus olhou para Simão e disse: Simão, Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu ósculo santo, que era o cumprimento padrão da época, um beijo no rosto. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Era o respeito, era a honraria que se dava. Toda casa que você entrava, ao lado da porta de entrada, havia uma bacia com água para a pessoa refrescar os pés. Eu entrei na sua casa e você não me deu uma toalha, já que você não deu a bacia para lavar o pé, não tinha toalha para enxugar. Mas essa mulher aqui que é pecadora, ela não para de beijar os meus pés, de lavar com perfume com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Jesus disse: ela vai sair daqui abençoada. Qual é a diferença entre os dois? Jesus entra na casa de Simão, mas Maria, ela reconhece Jesus como Senhor e voltou abençoado. Então não adianta você tão somente estar à igreja se você não reconhece o Senhor na sua vida. E reconhecer Jesus não é apenas, vou repetir, não é apenas e somente aceitá-lo como Senhor e Salvador. Isso é bom. Se você não fez, faça isso hoje. Mas reconhecer é você identificar que Deus está contigo. Você tem saúde? Que Deus está te dando. Você tem força? Porque Deus te dá. Você está de pé? Porque Deus te dá. Agora à tardezinha, antes desse culto, eu fui ali naquele instituto chamado INTO, fazer uma visita para uma pessoa da nossa igreja. Eu estava lá de fora visitando. E eu fiquei olhando assim em volta, eu vi muita gente. Eu até perguntei ao pastor Célio, estava comigo, falei: esse povo todo está visitando os doentes, será? Eu até de longe pensei: poxa, é domingo, eu acho que tem muita gente visitando doente. O pastor Célio falou: pastor, acho que não. Eu acho que é o povo que está fazendo caminhada. Não é o povo que foi visitar o doente. É o povo que está fazendo caminhada lá no parque, lá na região. Mas aí ao visitar o doente me chamou a atenção isso. Que existem pessoas que ainda não se deram conta disso. Da importância. O quanto é importante isso. O quanto é importante você saber que Deus é contigo em todo o tempo.
Senti no coração e eu perguntei lá no meio, tinha um monte de visitantes lá de fora, do portão da grade, tem uma grade. Eu disse, pessoal, algum problema em orar aqui? Os enfermeiros falaram, não. Eu orei no meio de todo mundo. Pessoal, então vamos orar aqui agora pelos doentes e pelos enfermeiros, por todo mundo. E orei. O evangelho tem que ser pregado. Eu tenho que reconhecer que mesmo aqueles que estão lá no INTO, que estão lá no instituto, Deus também está com eles. Eles podem estar em aflição, com uma dor, com uma doença, com um problema, mas Deus também é com eles. Deus também está lá, pessoal. Mas o que cabe a nós reconhecermos, que Deus se faz presente. No dia mau, no dia da dor, no dia da aflição, no dia da dificuldade, e etc, e etc. Quando você reconhece, Deus ele muda o seu caminho. Provérbios 3, versículo 5. Não fecha João não, que eu vou finalizar lá em João 21, tá? Eu não esqueci não. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Capítulo 3, versículo 5 de Provérbios diz assim: confia no Senhor. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor, de novo, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Você está doente? Reconheça que Deus é com você. Você está em uma crise financeira? Deus é com você. Você está sendo perseguido? Deus é com você. Você está passando por dias trabalhosos? Deus é com você. Não é porque você está com qualquer tipo de aflição que Deus te deixou. Deus é com você. Então, se você reconhecer o Senhor na sua vida, Ele vai endireitar o que está torto. Ele vai aplainar, Ele vai ajeitar o que está errado. Ele vai colocar no lugar o que está faltando. Ele vai suprir a tua necessidade. Ele vai te ajudar, Ele vai lhe abençoar. Mas se você não reconhece o Senhor na sua vida, tudo que você fizer não vai valer de nada. Os discípulos trabalharam a noite toda e não tinha peixe, não tinha comida. Jesus aparece, eles não reconhecem que era Jesus. Vamos voltar a João 21 para encerrar a mensagem? João capítulo 21, versículo 5, e agora para encerrar o versículo 6. João 21, versículo 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Se você não reconhece Jesus na sua vida, vai lhe faltar o sustento, a provisão, a justiça. Vai lhe faltar, porque você não reconhece. Você não reconhece que você está vivo porque Deus te sustenta, que você está de pé porque Deus te dá força. O teu casamento, você continua casado porque Deus está te guardando. Você tem realizado sonhos porque Deus é contigo. Reconheça-o. Eles não tinham nada. Jesus, então, eles não sabiam que era Jesus. Jesus disse: ei, volta para o mar e lança a rede do lado direito e vocês vão encontrar peixe. Eles obedeceram, mesmo sem saber quem era, obedeceram. Avance um pouquinho, por favor, lá para o versículo de número 6. Versículo 6 diz assim: e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de uma túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes, senão cerca de 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Versos 9. E logo que saltaram em terra, viram o quê? Brasas, peixe posto em cima e pão. Quando é que eles viram isso? Quando eles reconheceram que era Jesus. Quando eles olharam, Jesus perguntou: ei, tem o que comer? Eles disseram: não temos nada. Enquanto eles não reconheceram que era Jesus,
eles não tinham que comer. Mas a hora que eles viram o milagre, e João disse: ô Pedro, é Jesus, rapaz, só pode ser Jesus. Eles voltam para a praia, e diz que eles estavam próximos, 200 côvados. O que é o côvado, pastor? É uma medida do cotovelo até a ponta dos dedos. Era a medida da época, do cotovelo até a ponta dos dedos, mede em média de 40 a 50 centímetros. Mais ou menos isso. Vamos jogar para cima, 50 centímetros para facilitar a conta do pastor aqui. Vezes 200, mais ou menos a 100 metros da praia. Eles então pegam aquela rede cheia de peixe. Quando chega na praia, Jesus não estava limpando peixe. Jesus não estava acendendo a fogueira. Jesus já estava com peixe limpo, pronto, assado e o pão fresco. Tudo porque eles reconheceram. Lição para nós aqui hoje. Reconheça Jesus na sua vida. Ele vai suprir a tua necessidade. Mas ache que você é o tal. Não, eu. E não reconheça Jesus na sua vida, vai faltar o básico para você. Mas se você reconhecer, Ele conserta, Ele endireita, Ele supre, Ele tem para você a bênção que você precisa em nome de Jesus. Amém? Jesus não merece uma salva de palmas, pessoal? Aleluias! Olha, que Deus fale mais ao teu coração. Daqui a pouco na live eu vou concluir a mensagem do dia. Mas a base eu já lhe dei. Qual é a base? Maria Madalena. Ela estava triste. Quando você está triste, você corre o perigo, o risco de não ver Jesus na sua vida. Porque você acha, sente como se Deus estivesse lhe abandonando. E Deus não te abandona. Em toda fase, Deus é contigo. Segunda coisa que nós aprendemos, Jesus não só sabia quem era Maria Madalena, como a chamou pelo nome. Jesus não só sabe o que você está passando, como Ele chama você pelo nome. E Ele tem solução para te dar. Reconheça-o na sua vida e Ele vai endireitar o que está errado. Ele vai colocar no lugar o que está faltando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé, por favor, você que pode. É momento da oração. E quando estivermos orando, assuma isso. Reconheça que Jesus é quem te cura, é quem te sara, é quem te liberta, é quem te livra da cilada, da enrascada, do laço do passarinheiro e tudo mais que você precisar. É Deus quem te guarda, é Deus quem te livra. Oremos. Pai, obrigado pela palavra, obrigado, Pai, pelo entendimento, obrigado, ó Pai, por aquilo que nós ouvimos e entendemos da parte de Deus, porque a Tua palavra não falha, não mente, ela se cumpre. Deus, e este é o momento que o Senhor preparou. Esse é o momento que o Senhor preparou para nos ajudar, para nos abençoar. Querido Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é um Deus que supre a nossa necessidade. Os discípulos trabalharam, Deus, e não tinha nada. Eles olharam e não reconheceram que era Jesus e não tinha nada. Pai, enquanto nós não reconhecemos o Senhor na nossa vida, tudo vai nos faltar. Vai nos faltar paciência, vai nos faltar paz, vai nos faltar saúde, vai nos faltar recurso. Mas Deus, na hora em que nós reconhecemos o Senhor no nosso caminho, o Senhor endireita, Pai, o que está errado. O Senhor coloca no lugar o que está errado. Pai, abençoe o teu povo agora com paz. Abençoe o teu povo com a bênção. Abençoe o teu povo com a paz, ó Deus. Pai, há pessoas aqui, ó Deus, que estão como Gideão, não conseguem ver Deus na vida, Pai, porque estão em agonia, estão em aflição, quem sabe até vivendo uma injustiça, Deus. Pai, eu clamo pela justiça na vida dessa pessoa. Eu clamo pela justiça na vida deste homem. Eu clamo pela justiça na vida desta mulher. Pai, essa pessoa que quem sabe até aqui não viu o Senhor, não tem visto, porque está desempregado, sendo perseguido, oh meu Deus, sendo caluniado. Deus, a situação para essa pessoa está difícil, mas Pai, o Senhor é quem atende, é quem responde. Eu creio na tua resposta, eu creio na tua ajuda, eu creio na tua graça, na tua misericórdia. Meu Deus, vai nos socorrendo agora. Olhe com teu olhar de bondade, de misericórdia. Peça ajuda para Deus. É Ele quem te ajuda, é Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem disse que nunca te deixará, jamais te abandonará. Pai, 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 o Senhor é por nós, ó Deus, o Deus que nos guarda, o Deus que nos livra, o Deus que nos defende, o Deus que diz que estaria conosco na adversidade. Deus é contigo, meu irmão. Se você está em depressão, Deus é com você.
Se você está em agonia, Deus é com você. Se você está sendo injustiçado, Deus é com você. Se você está numa crise conjugal, Deus ainda é com você. Se você tem faltado alguma coisa, Deus é com você. Não desista disso, não se esqueça disso. Ele acampa ao seu lado, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você tem passado, e Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai estar ao seu lado. Pai, eu quero nesta hora, meu Deus, essa mesmo reconhecimento, Pai, que teve o apóstolo Pedro quando caminhou sobre as águas. Ele olhou e disse: se és o Senhor. Ele então entendeu que Jesus era com ele, ele entendeu que Jesus estava ali naquela hora. Pai, Senhor está conosco também para realizar, para abençoar, para operar milagres, para operar maravilhas. Oh, querido Deus, o Senhor é a força, Pai, da nossa vida, o Deus que nos abençoa. Oh, meu irmão, é a sua voz. O salmista dizia: com a minha boca eu clamei a Deus. É com a tua boca que você clama, é com os teus lábios, você diz para Ele: Pai, obrigado. Hoje eu entendo que o Senhor é comigo, eu entendo que o Senhor está ao meu lado, eu entendo, Pai, que o Senhor nunca nos deixou, que o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor é um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, um Deus que nos protege, um Deus que nos abençoa. Oh, Jesus, ajude essa pessoa que não tem mais ninguém que o ajude. Pai, a tua palavra promete que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos sustenta e que em todo tempo estará conosco. Então muda a nossa vida, Deus, muda a nossa história, em o nome de Jesus. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi. Eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi. Eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te adorar.
Então aproveite agora, levante uma das mãos. Diga: Pai, obrigado pela obra na cruz do Calvário. Eu assumo que pelas feridas eu fui sarado, pelas tuas feridas eu estou abençoado. Coloque a mão agora onde você quer uma bênção de saúde, de prosperidade. Oh, pastor, são tantas coisas. Coloque mais próximo da onde você representa aquilo que você quer. Pai, nós assumimos a tua palavra. Está escrito em Isaías 53, ó Pai, que o castigo que hoje nos traz a paz foi colocado sobre ele. Eu faço uso desta palavra agora. Como ministro da tua palavra, eu te peço, do alto da cabeça à planta dos pés. Se alguém entre nós doente, Pai, tem gente, ó Deus, está com uma dor na testa, no fronte. Tem gente aqui, ó Deus, que está sequelado, com uma sequela do Covid, com uma dor nas costas. Ah, Pai, tem gente aqui que sofre, ó Deus, é a mulher com aquelas cólicas, ó Deus, que a deixa de cama. Meu Deus, é aquele homem cuja, meu Pai, a próstata está inflamada. Eu digo: mal, retroceda agora em nome de Jesus. Esta pessoa que sofre com as dores nas articulações, eu oro, meu Pai, por essa pessoa cujo rim, Pai, o fígado, ó Deus, não está funcionando bem. Tudo que a pessoa come faz mal, Pai, é uma azia, é uma gastrite nervosa, Pai, é uma ansiedade que faz a pessoa passar mal com qualquer alimento. Essa pessoa que foi vítima, Pai, esses dias uma mudança drástica no clima fez a pessoa ficar muito mal, mas Deus, eu rejeito agora este mal, essa doença, e eu digo: saia daí essa inflamação na garganta, esse mal que age no peito, que age agora nos ouvidos, que age agora no paladar, na fala, no ouvido, na audição. Eu digo: saia daí esses caroços, nódulos, essa dor no calcanhar, esse esporão calcânico. Eu digo: saia daí em nome de Jesus. É a osteoporose que não deixa a pessoa andar, é a labirintite que faz a pessoa ficar caindo. Oh Deus, esse mal que não deixa a pessoa dormir à noite, essa depressão, essa dor física, eu amarro agora essa força do inferno e eu digo: espírito da doença, a física e a emocional, saia daí, depressão, desejo, suicídio, o pânico, vai embora. Eu rejeito agora essa dor, eu rejeito agora este mal. Eu digo: doença, saia em nome de Jesus. Pai, eu acredito em ti e crendo na tua palavra, eu digo que todos que oraram comigo com fé recebam saúde, sejam curados, sejam abençoados em nome de Jesus, e amém. Amém? Aleluia, pode aplaudir a Jesus. Deus é digno. Agora, por favor, me dá 3 minutos aqui que eu quero ouvir milagres, testemunhos de pessoas que foram abençoadas. Você chegou com uma dor, eu orei por algumas coisas, mas talvez o teu caso eu tenha citado ou não, mas Jesus operou. O que é que você não podia fazer? Pastor, eu estava com uma dor aqui na fronte. Faz agora o que você não podia fazer? Ou você já desistiu da sua bênção? Não, pastor, não desisti. Jesus lhe curou? Curou, então conte para a glória de Deus. Eu quero ouvir só o que Deus fez agora, o que Deus fez ontem, o que vai fazer amanhã, depois você conta. Agora eu quero o que Deus fez hoje e agora na oração. Quantos de vocês, pastor, eu cheguei aqui hoje, eu estava com dor, a dor agora saiu, eu estava com desconforto, o desconforto agora foi embora, e vai lá, faz o que você não podia fazer. Quem saiu a dor, pessoal? Deixa o pastor ouvir. Como que eu sei? Faz o que você não podia fazer. Não podia levantar, levante. Não podia apertar, aperte. Não podia dobrar, dobre. É o que Deus fez agora. O que Deus fez ontem, eu vai fazer amanhã, outra hora você conta. Eu quero só agora. Quem saiu a dor, pessoal, tenho você? Em nome de Jesus, vai lá, faz o que você não podia fazer. Não podia dobrar a mão, não podia levantar, não podia abaixar. Faça em nome de Jesus. Ali foi o quê, minha irmã? Boa noite. Eu estava sentindo uma dor nas costas e uma vontade de chorar e dor de cabeça. E sumiu. Sumiu tudo. A dor nas costas Jesus saiu? me curou. Jesus te curou. A dor nas Glória costas a Deus, saiu. aleluia. A de cabeça e tudo. Glória a Deus. Amém. A fé que você tem em Deus é curar. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Deus é quem te sara. Deus te abençoe. Quem mais? Eu quero ouvir mais alguém. Quem mais Jesus curou, pessoal? Olha lá, tá até fazendo exercício no corredor agora. Jesus curou. Quem mais Jesus curou, pessoal? Em nome de Jesus. Faz o que você não podia fazer? Vai lá. Eu senti que alguém, isso aqui foi a primeira coisa que eu citei na oração, uma dor na testa, no fronte. Pastor, eu estava com a dor aqui. Jesus te curou, você conta. Se não curou, não invente história. A Bíblia não precisa que você minta. Só diga a verdade. Deus curou, você fala. Já fez o que você não podia fazer? Já apertou onde não podia apertar? Já mexeu o que não podia?
Faz em nome de Jesus. Isso, mais 2 casos só. Eu estou insistindo porque tem alguém que está precisando. O Vanderlei está levantando a mão ou ele está falando com você? Tá, quer dar o testemunho? Vai lá. O Vanderlei é o nosso... o microfone aqui e a câmera nele lá. O Vanderlei, ele é deficiente auditivo e ele interpreta aqui. A irmã fala. Boa noite a todos. Boa noite. Ontem ele estava fazendo um trabalho em casa e começou a sentir uma dor na coluna. Também o braço dele começou a doer e uma pulsação na cabeça muito forte. Aí ele orou e a dor sumiu. Agora ele está livre em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. É assim, ó. A palmas que eles entendem é assim. Glória a Deus. Só mais um caso. Eu queria 3, só falta uma. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Jesus te curou, você conta. Não curou, não conta historinha, não. Só diga a verdade. Pastor, eu estava com uma dor nas costas e saiu. Uma dor na cabeça e foi embora. Jesus fez, você conta para a glória de Deus. Mais 30 segundos. Se você não contar, vai perder a bênção. Não perca a bênção, não. Quem mais? Tem um mais você? Em nome de Jesus. Saiu, saiu. Não saiu, fica firme. A Bíblia diz, operando Deus que impedirá. Nem todo mundo vem com dor, mas todo mundo Deus visita e opera na sua vida, pessoal. Se o teu caso é finança, é família, ou simplesmente você veio buscar a Deus, que não é simples, parabéns, Jesus vai lhe abençoar. Mais alguém, em nome de Jesus? O tempo já deu, tem que terminar. Vai lá no meio lá, ministro. Eu vi lá no meio. A última pessoa, só essa. Levanta para ele te ver aí. É isto. A paz, minha irmã, boa noite. Pai Senhor, O que Deus fez? Boa noite, paz. Eu desde cedo eu estava com uma enxaqueca bem grande e estava bem menos, mas quando eu cheguei aqui eu ainda estava com dor. Sim. E agora passou, para a glória de Deus. Saiu. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, que Deus é bom, pessoal. Glória a Deus. Levante assim uma das mãos. Jesus, muito obrigado. Continue e conclua a obra na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém. Deus abençoe. Pode sentar todos. Pessoal da televisão, continue com o programa normal. E o pessoal da rádio também, em nome de Jesus.